Olá, canal A Lei e o Testemunho. Hoje para nós, infelizmente, um dia muito triste. Perdemos um integrante do canal. Ele não aparecia aqui, estava sempre nos bastidores. Lucas e eu somos o rosto do canal, porém o irmão Adonias é quem deixou praticamente todo este legado de estudos. O irmão Adonias Rodrigues veio a falecer, ele descansa no Senhor, muito nos ajudou, não só na elaboração dos temas, elaboração dos estudos, mas em tudo, praticamente. Infelizmente um dia triste, mas temos que prosseguir com o seu legado. Que Deus nos abençoe para isso. Então o tema de hoje será o plano da salvação. Depois da vinheta. Temos que entender que Deus elaborou um plano da salvação, de redenção para o ser humano. Agora, por que Deus preparou este plano? Qual foi o problema que acarretou nessa elaboração deste plano? Vejamos. Sabemos que Adão e Eva, os nossos pais, pecaram. E o que é pecar? 1 João capítulo 3, verso 4 nos diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se Adão pecou, ele transgrediu a lei. Então ele transgrediu um mandamento ou alguns mandamentos? Dos 10 mandamentos, vejamos. Então Adão transgrediu um dos mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim. Justamente. A gente vê isso na Bíblia, que Eva se adorou. Ela quis ser como Deus, e Adão teve maior amor por Eva do que para Deus. Pois nós temos: honra teu pai e tua mãe. Adão também transgrediu este mandamento. Não honrou a Deus, nosso Pai. Depois, não furtarás. Interessante que nesse mandamento é que Deus deu uma ordem bem clara para o par, que não poderiam comer do fruto. Ou seja, eles podiam comer de todos os frutos que havia no jardim, menos deste. Do bem e do mal. Justamente. E eles comeram. Então eles furtaram. Eles furtaram, roubaram a Deus. Depois nós temos o não matarás. E nesse daqui, eles sabiam que no dia que comessem do fruto, morreriam. Ou seja, cometeram o ato de suicídio. Isso. Depois temos o não adulterarás. Interessante que Deus criou o ser humano em pureza e em santidade. Ao ser humano pecar, mudou-se a sua natureza. De natureza santa para pecaminosa. Justamente. E não cobiçarás. Eles cobiçaram o lugar de Deus. E agora Oséias, capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então Adão realmente transgrediu a aliança, ou seja, os 10 mandamentos. Sim. Este é o pecado. Mas o pecado também acarreta um mal. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vemos que o salário do pecado é a morte eterna. Esse foi o primeiro mal trazido pelo pecado. Justamente. Então o plano da salvação deveria solucionar este primeiro problema, que é justamente a morte eterna. Só que temos agora um segundo problema. Que eu vou ler em Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos feitos no Éden, imagem e semelhança do Criador. Justamente. Agora em Gênesis capítulo 5, verso 3 nos diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Agora, depois do pecado, Adão gerou um filho conforme a sua semelhança e a sua imagem. Não mais conforme a semelhança divina, imagem e semelhança do Criador. Por quê? Devemos entender que Adão e Eva, mesmo depois do pecado, tinham ainda a imagem de Deus, ou seja, a física, como que Deus criou eles, permaneceram. Porém, teve um traço que eles perderam, que é justamente essa natureza divina, essa pureza e santidade. Eles perderam. A pureza e santidade no caráter.
essa natureza divina se perdeu na humanidade, nós não temos mais. Justamente, ou seja, não temos mais a justiça de Deus. E agora Romanos capítulo 8, verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós necessitamos da justiça da lei. Como é que adquirimos isto? Vejamos. Agora um ponto interessante, em que Romanos capítulo 7, verso 18 nos diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, depois do pecado, o ser humano não consegue mais guardar a lei, ou seja, ter a justiça da lei. O ser humano não consegue mais agradar a Deus, observando os seus mandamentos. Justamente. E aqui diz que sei que nada de bom habita em mim. Não temos nada de bom em nós. Por quê? Porque em Romanos capítulo 7, verso 12, nos diz: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Por que não temos nada de bom? Porque não temos a justiça da lei em nós, pois nós transgredimos a lei do nosso Deus. E também Romanos capítulo 3, verso 23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, destituídos da justiça de Deus. Não temos mais essa justiça, essa pureza, essa santidade que Deus nos deu desde o princípio. Estamos com o caráter corrompido. Justamente. Esses são os males que o pecado veio acarretando em nós. E o plano da salvação deveria sanar este problema. E agora, grande conflito, página 506. Deus declara, porém, inimizade. Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. E ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Então a nossa natureza ela foi degenerada pelo pecado. Justamente. Agora tem uma questão muito interessante, que é: como então temos o desejo de seguir a Deus se em nós não há nada de bom? E temos a resposta em Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E agora, carta 135, de 1898, do Espírito de Profecia. Muitos erram o alvo aqui e afirmam que o homem deve trabalhar seu próprio eu individual, livre do poder divino. Isso não está de acordo com o texto. Outro argumento é que o homem está livre de toda obrigação, porque Deus faz tudo, tanto o querer quanto o fazer. O texto significa que a salvação da alma humana requer que a força de vontade esteja sujeita à força da vontade divina. Inclinar a vontade e o caminho para a vontade e o caminho de Deus. Então não podemos entrar nos extremos, em achar que nós podemos alguma coisa, e que o outro extremo de que nós não devemos fazer nada. Não é assim. Nós devemos de render nossa vontade, nossos desejos a Deus, para que Ele corrija tudo isso e nos direcione para o caminho que Ele quer, que é a observância da santa lei de Deus. Por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, é Cristo que vem até nós. É Cristo que desperta o desejo em nós de seguir a Deus. Ao olharmos para o amor de Cristo, esse amor que nos constrange, vemos sua bondade e a beleza do seu caráter. Essa verdade nos constrange para que possamos ter o desejo e a vontade de observar os mandamentos de Deus, de amar a Deus, de amar a Cristo. Então vemos aqui que o plano da salvação vem justamente para sanar esses problemas. O primeiro, nós vimos que o homem não se salva por si mesmo. Ou seja, ele não consegue apagar os seus pecados. Isso. Ou seja, precisamos de um Salvador. Segundo, ele não consegue guardar a lei de Deus e ser justo por si mesmo.
Nós temos a natureza pecaminosa, nós temos a natureza caída. Não conseguimos por nós mesmos. E o terceiro, não vem de nós o querer seguir a Deus. Então, de tudo que vimos e ouvimos é que o pecado acarreta muitos problemas. E o plano da salvação veio justamente para sanar esses problemas. Este é o primeiro estudo da série. Nós vamos falar sobre o plano da salvação e a justificação pela fé. Não percam os próximos estudos. Que Deus nos abençoe para que possamos entender este maravilhoso tema e pô-lo em prática em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Amém.